boa tarde. Bem, boa tarde a vocês aí, web espectadores que estão nos assistindo ao vivo. Agora são 15 horas e alguns minutinhos, ou 15 horas e poucos minutos da terça-feira. A gente está muito feliz aqui de estar com vocês mais uma vez no webinar da BDO, trazendo temas relevantes para o mercado publicitário brasileiro, trazendo temas importantes para a nossa indústria do digital out of home e trazendo temas importantes para a indústria de comunicação de forma geral. Eu estou aqui hoje fazendo as vezes do Geraldo Leite, com o nosso amigo Dalton Pastore, que é um grande prazer receber o Dalton aqui. Prazer é meu. O Dalton dispensa qualquer apresentação, profissional ícone da nossa publicidade brasileira, da propaganda brasileira, por tudo que ele realizou e tem realizado. E hoje tem aqui, está representando e está com um chapéu de presidente do Forcom, que é a entidade que está organizando o 5º Congresso de Comunicação, que sem dúvida alguma será o evento mais relevante da propaganda e da comunicação no Brasil. Então, Dalton, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Não, obrigado eu. Obrigado eu, é um prazer estar aqui, especialmente falando do Congresso, que nós vimos trabalhando nele já há quase um ano, né, Arnold? Quase um ano. O Congresso tem sido aí, primeiro, um trabalho que eu acho que envolve muito idealismo, profissionalismo, mais idealismo. A ABAP tem carregado essa bandeira de organizar o Congresso. A gente ficou um longo período sem Congresso. 30 anos. 30 anos. Foi realizado o 4º Congresso, extraordinário, a presença do Kofi Annan, eu acho que uma revolução para a nossa indústria. E o Dalton, nessa entidade, que é o Forcom, é a entidade que organiza o Congresso. Então foram feitas várias reuniões, 37 entidades. 37 entidades. Representantes de todas as categorias da indústria da comunicação brasileira, presentes, trabalhando no desenvolvimento dos temas. Bem, o Dalton vai contar um pouco para a gente desse negócio que eu realmente, olha, esse ano me aprofundei mais com esse chapéu aí de ABDO, de presidente da ABDO, mas que já achava importante e agora acho muito mais relevante para a nossa indústria. Então, conta um pouco para a gente, Dalton, o que é o Congresso de Comunicação, como é que é essa formatação? Então, você vê, o Congresso de Comunicação, na verdade, vamos pegar a história, foram feitos 4 congressos. O primeiro, na década de 50, era um congresso de publicidade, que estabelecia como é que uma agência de publicidade funcionava. Na década de 50, imagina, não existia indústria ainda, né? Estavam começando a fazer. Depois teve o segundo na década de final dos anos 50, eu acho, o terceiro em 1978. Então, no terceiro já começou a ter participação dos veículos, dos anunciantes, dos fornecedores de serviços especializados, quer dizer, fotógrafos, cineastas, compositores de jingles, gráficos. E aí nós ficamos 30 anos sem fazer. Que é um absurdo, né? Uma categoria ficar 30 anos sem fazer um congresso. O congresso, na verdade, devia ser uma coisa anual. Bom, ficamos 30 anos sem fazer, mas quando nós fizemos, em compensação, nós fizemos o maior congresso que o Brasil já viu em toda a sua história. Nunca houve um evento daquele porte, daquela magnitude, com aquela relevância. Então, para você ter, você mesmo falou, quer dizer, palestra de abertura, Kofi Annan. Kofi Annan nunca veio para o Brasil fazer uma palestra. Aí faz uma palestra de abertura, aí depois nós tivemos João Roberto Marinho fazendo palestra, Roberto Tivita, era todas as emissoras de televisão, todas as noites, 5, 10 minutos por noite, todos os canais, era todas as revistas, todos os jornais, 1.650 pessoas. Então demoramos 30 anos, mas quando fizemos o maior, não da categoria, o maior de todas as categorias, nunca teve nada desse porte, dessa magnitude. No 4º Congresso, que eu tive a honra de presidir, a gente percebeu que não dá mais para falar de publicidade. Não existe mais, ou se existe é muito raro, a agência de publicidade. A agência de publicidade também faz promoção, também faz branding, também faz evento. A empresa de promoção também faz publicidade, a empresa de evento também faz promoção. As coisas se misturaram. O negócio é um 360. O negócio é 360. E depois as agências sozinhas também não existem mais, porque existe o fornecedor de serviço especializado que trabalha junto com a agência. Existe o veículo que também trabalha junto com a agência, que em um determinado momento ele é veículo, em um determinado momento ele presta um serviço, você mesmo, né?
certeza. Você uma hora você é veículo de comunicação onde se pode comprar mídia, e outra hora está prestando um serviço pronunciante. Uma hora estamos falando com o público que está comprando, outra hora nós estamos falando com o público que está vendendo. Pois é. Prestando sempre um serviço para a indústria e para o desenvolvimento do mercado. Então, tudo isso foi se misturando. E aí a gente percebeu que não dava para fazer mais um congresso que fosse das empresas de publicidade, mas tinha que ser um congresso das empresas de comunicação. E como recomendação do quarto congresso, criamos o Forcom. O Forcom já foi uma decisão do quarto congresso. Então, o Forcom, como você mesmo disse, reúne as 37 entidades, todas as 37 entidades que representam a indústria da comunicação de alguma forma. Então, vai dos meios de comunicação, você tem emissoras de rádio e televisão na ABERT, jornais da NJ, a ANER nas revistas, a BDOH na mídia digital, você tem a mídia de internet, você tem gráficas como a Bigraf, você tem agências de publicidade como a BAP, FENAPRO, ABP, você tem profissionais como a APP, enfim, são todas essas entidades, né? Você tem os produtores de som, produtores de vídeo, você tem artistas, enfim, você tem todas essas 37 entidades que estão construindo esse quinto congresso, cujo objetivo é que ele seja não a continuidade do quarto, mas que ele seja um evento ainda mais importante, ainda mais impactante, ainda mais magnífico do que foi o quarto, que coisa que não é fácil, aliás. Legal. É impressionante o trabalho que se tem para se construir um congresso como esse. Nessas reuniões do Forcom, você juntar todas as entidades, todos os interesses, todos os temas que têm que ser levados, peneirar para construir os temas que vão ser discutidos lá no Congresso, que possam fazer o quê? Gerar uma reação em cadeia para a indústria. Foi um trabalho realmente de artista, pilotado por você, pelo Luiz Lara, que estava lá presente, o presidente, em todos os momentos, e por todos os presidentes das entidades, que eu acho que vale a pena a gente celebrar, que tiveram lá com muita responsabilidade, pessoalmente e com dedicação, se preocupando e mostrando profissionalismo da indústria de comunicação brasileira. Profissionalismo e maturidade, né? Se você lembrar que nós tivemos aquelas reuniões que você se refere do Forcom, nós tínhamos em média, nós fizemos 6 reuniões. Em média, nós tínhamos 62, 65 pessoas por reunião. Naquela mesona enorme em U lá, em que a gente discutiu todos os temas, você imagina o nível de profundidade. Depois eu tive N reuniões particulares com o pessoal da BDOH, que você preside, tive com a Bigraf 3 ou 4 reuniões, tive com Palavra Aberta, tive com a ANER, com a NJ, a BERT, enfim, a ProSom, a APRO, tive diversas reuniões para amadurecer esse temário todo. E eu acho que esse congresso vai ter um nível de participação e de profundidade no temário que qualquer pessoa que tenha qualquer vínculo com a indústria da comunicação não pode perder. Até porque a gente não sabe, Arnoldo, quando vai ser feito outro. Muito bem. Dalton, uma coisa importante. Quais são os benefícios que o Congresso traz para a indústria no dia a dia? O que é construído lá, o que é debatido e como é que esse Congresso nos ajuda no nosso mercado? Bom, você veja, por exemplo, olha, o terceiro Congresso, para falar uma coisa só, criou o CONAR. O quarto Congresso que eu presidi criou a Frente Parlamentar da Indústria da Comunicação. Então, por mais incrível que pareça, sabe que tem frente parlamentar do produtor de fruta, frente parlamentar da indústria de base, de tudo. E até 2008 não existia frente parlamentar da indústria da comunicação, que foi criada no quarto Congresso. O quarto Congresso criou o Forcom. O quarto Congresso criou o texto da Lei 12.232, que foi um avanço na formulação, no regulamento da indústria da comunicação no Brasil. Eu acho que um congresso como esse, que reúne todos os principais players, todos os principais donos das empresas, presidentes, executivos, diretores, acadêmicos, teóricos, imprensa, é uma discussão muito profunda que já vem sendo feita há quase um ano, né? A nossa primeira reunião foi em junho
Então, há quase um ano que a gente vem discutindo isso. Então, é uma discussão em muita profundidade do que é a indústria da comunicação. Muito bem. Nessas reuniões, essas associações, todas as entidades presentes, que são as entidades formadoras de opinião da indústria, ou pelo menos a expectativa da gente ter todas lá, selecionaram os temas que vão ser abordados, os macro temas que serão abordados nesse 5º Congresso. Você podia falar um pouco para o nosso web espectador quais serão os temas e dar um overview de cada um? Tá, vou contar então um pouquinho, Arnold, como é que funciona o Congresso. Nós vamos ter 3 dias de reuniões. Dia 28, 29 e 30. Estou falando de maio agora, 28, 29 e 30 de maio. É uma segunda-feira, dia 28, terça-feira e quarta-feira. Nós vamos abrir o Congresso com uma palestra inédita também no Brasil, acho que inédita praticamente em qualquer lugar do mundo, uma palestra com o arcebispo, Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, um homem sem paralelo na humanidade. Não existe outro... Né, eu estou desde abril tentando contratar ele para fazer essa palestra, recebi 3 não pela frente e continuo insistindo, porque o pessoal falou, você ficou fascinado por ele. Eu falei, não tem outro igual na humanidade. E tinha que superar o Kofi Annan, né? E tinha que superar o Kofi Annan, não tem outro na humanidade. A barra ficou mais alta agora para o 6º Congresso. Pois é, então não tinha outro. Aí depois nós temos uma das comissões, que é a Comissão 4, que vai tratar do tema liberdade de expressão, independência de imprensa e democracia. Esse vai ser um painel que eu vou moderar e que vai ter a presença do Roberto Tivita, do Gilberto Leifert, presidente do CONAR, e do ministro Carlos Aires Brito, presidente do STF. Imaginem só. Depois nós teremos outras 12 comissões, aí tem um monte de outras atividades de plenária e tal, mas temos outras 12 comissões. E assim, é difícil destacar alguma, mas, por exemplo, nós vamos ter uma comissão dos grandes eventos esportivos. O que esses grandes eventos esportivos vão trazer de oportunidades para o Brasil e para a indústria da comunicação em particular? Essa comissão vai ser presidida pelo José Vitor Oliva, e um dos palestrantes, para vocês terem uma ideia da diversidade e da grandeza do Congresso, um dos palestrantes vai ser o Ronaldo Fenômeno, que viu os grandes eventos como esportista e agora como homem de marketing. Está fazendo um trabalho extraordinário. Fazendo um trabalho extraordinário. Na indústria da propaganda. Quer dizer, já fez um trabalho extraordinário como atleta, fez um trabalho extraordinário como brasileiro. Pois é. Né? E agora na propaganda está fazendo também uma coisa muito bacana. Aí você vê, nós vamos ter uma comissão que vai discutir novas mídias e mídias consagradas. E um dos palestrantes é um cara que se formou na mídia consagrada e que hoje ele próprio tem um blog, um Twitter tão procurado que ele próprio se tornou uma mídia, que é o Luciano Huck. Então vai estar o Luciano Huck também. Vou anunciar aqui também em primeira mão, Marcelo Taz vai participar de um dos painéis interessantíssimo sobre até que ponto a comunicação dirigida pode ir sem ferir a individualidade e a privacidade de cada um. Então Marcelo Taz vai estar nesse painel. Aí tem o painel de criatividade, a importância da criatividade, que é um painel presidido pelo Alexandre Gama, que já me contou os 2 nomes que ele está trazendo, 2 bombas enormes que eu não posso falar ainda. Não pode revela pra gente. Não posso porque ele não está assinado, entendeu? Quer dizer, eu tenho medo de falar e o cara veio e falou, peraí, mas eu não assinei ainda, como é que já estão... Melindrar. Melindrar. Mas são 2 bombas, assim. Então vai ser uma disputa enorme. E o congressista, a hora que você faz a inscrição no site do Congresso, você já pode escolher as comissões das quais você quer participar. Okay. Qual é o site do Congresso, doutor? www.congressocomunicação.com.br. Tem o outro que é o V-Congresso, né? 5º Congresso também. 5º, se escrever 5º, fizer o 5, de qualquer jeito você vai cair lá. Legal. Então as inscrições são feitas pelo site. As inscrições são feitas pelo site, Congresso de Comunicação. Congresso Comunicação, esse é o mais fácil de todos os endereços que nós temos, www.congressocomunicação.com.br. Ótimo. Qual é o tipo de público que a gente quer ter lá no Congresso e que a gente espera ter? Como é que está dividido esse público? Nós vamos ter, queremos ter e vamos ter, primeiro,
todos os líderes da indústria da comunicação de todo o Brasil. Você sabe que eu fiz um roadshow e o Luiz Lara fez junto comigo, nós dividimos, fomos nas 12 principais capitais do Brasil. Cada evento tinha 80, 90 pessoas, depois a gente fazia entrevista na televisão, rádio, jornal, internet, local, para atrair os principais líderes da indústria da comunicação. O que eu estou dizendo? Gente donos e diretores de televisões, rádios, sites, jornais, revistas, publicitários, donos de agência, diretores e principais executivos de todas as principais agências do Brasil, fornecedores de serviços especializados, produtores de som, produtores de vídeo, gráficos, donos de gráfica. Aí nós vamos ter também acadêmicos, né, professores de comunicação. Nós vamos ter, Arnold, esse ano, nesse congresso, quer dizer, não falei esse ano, parece que tem todo ano, não tem todo ano, mas nesse congresso nós vamos ter uma área que nós estamos chamando de Young Area, uma área patrocinada pelo Google, que vai ter o tempo todo palestras para os estudantes, ou para quem estiver interessado nos temas rede social, enfim, né, blog, as novas Twitter, as novas mídias. Então vai ter uma série de apresentações, de palestras lá nessa Young Area do Google. Depois nós temos todos os estandes dos patrocinadores. Então nós já temos a Elemídia, Editora Abril, Grupo RBS, Rede Globo, Terra, SBT, Record, Bandeirantes, não sei se eu estou esquecendo algum, mas enfim, todos eles estão lá, Google, patrocinando, com estandes, com coisa acontecendo nos estandes. E depois palestrantes como esse que eu te falei, quer dizer, você tem comissão presidida por celebridade, como José Vitor Oliva, Thomas Roth, aí você tem Ronaldo Fenômeno, você tem ministro Carlos Aires Brito, Desmond Tutu, provavelmente nós vamos conseguir uma palestra também de abertura do vice-presidente da República, Michel Temer. Enfim, então Marcelo Taz, Luciano Huck, e aí depois as emissoras de televisão vão mandar seus principais artistas para fazer as sessões de abertura, enfim, então a Bandeirantes vai ter o patrocínio do jantar de gala, vão fazer um show, provavelmente com o CQC e com o Pânico, um desafio CQC Pânico ao vivo, transmitindo de lá. Enfim, então é uma grande festa com grandes temas, em grandes profundidades. E tudo isso depois vira aquele magnífico livro que são os Anais, né? Um livro de 400 páginas, com todo o registro de tudo que aconteceu, os nomes de todos os participantes, as opiniões de todos os participantes. Enfim, é um negócio muito legal. Para a posteridade. Para a posteridade. Legal. Bem, o congresso vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de maio. Tá? São 3 dias, como o Dalton falou, segunda, terça e quarta. No WTC. No WTC. O WTC tem anexo ali o Hilton Hotel. O Sheraton Hotel. Está do ladinho do Hilton. Está em cima. Está em cima. Então, na verdade, você tem ali todo um centro para quem é de fora de São Paulo. O webinar nos dá a possibilidade da internet, da gente estar falando com o Brasil e com o mundo. Então, quem estiver de fora e quiser participar, pode ter toda uma infraestrutura hoteleira na região. Eu acho que esse congresso, ele está cada vez mais forte. Fica difícil pensar no próximo como será. Não serei eu que vou pensar no próximo. Como não? E esse know-how todo, né? Presidente do 4º Congresso, presidente do Forcom, com o Luiz Lara do lado, presidente desse congresso. Então, acho que vai ser fantástico. E acho que quem realmente quer construir o futuro da indústria de comunicação do Brasil tem que estar participando, tem que estar dentro. E eu, como player da indústria, na verdade, quero fazer, em nome dos colegas de entidades, um agradecimento ao Dalton, idealista, ao Luiz Lara, à ABAP, em estar realmente envolvida com esse 5º Congresso de Comunicação e doar tanto do seu tempo para a construção desse negócio. Porque realmente, olha, é isso que vai fazer a indústria brasileira da propaganda, da comunicação, continuar sendo tão reconhecida quanto ela já é mundialmente. Dalton, então, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. Eu fico também... eu estou brincando que eu não farei o próximo. Eu nunca tinha ido num congresso na minha vida, nem de comunicação, nem de nada. Acabei aprendendo
ao fazer, né? E fui me informando, fui pesquisando e aprendi a fazer fazendo. E fico assim, eu tenho uma grande honra, um grande orgulho de ter sido presidente do 4º Congresso, porque se você for hoje em qualquer lugar do mundo e falar, você soube do Congresso de Comunicação que teve no Brasil, todo mundo sabe, viu? Todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo ouviu dizer, então é uma coisa assim fenomenal. Muito bom. Concordo com o Dalton e posso dizer isso. Todo mundo soube o que era o 4º e a indústria inteira, como ele já citou aí, os grandes nomes, as empresas líderes estão realmente envolvidas com esse 5º Congresso. Eu pude testemunhar isso nas reuniões que a gente fez. Tá? Então, olha, mais uma vez, Dalton, Forcon, ABAP, Luiz Lara, muito obrigado. Eu espero que os nossos web espectadores estejam lá no Congresso, os associados da BDO vão estar lá, porque afinal de contas a era está cada vez mais digital e a mídia digital Out of Home hoje está integrada com todas as mídias, então a gente quer participar de forma influente até para fazer o nosso momento de formador de opinião lá. E queremos trazer temas relevantes aqui para o nosso webinar. O próximo é no dia 9 de maio, então ainda antes do Congresso. A gente não pode ainda dizer quem é o nosso convidado, que não tivemos a confirmação, mas vamos também falar um pouco mais do que é a indústria da propaganda brasileira, o que é a indústria da comunicação, que está cada vez mais ética. Então estejam com a gente aqui no dia 9 de maio, às 15 horas, ao vivo pela internet, depois vocês podem assistir, podem indicar para os amigos. Essa transmissão, ela tem o apoio da Sambatec. A Sambatec é nosso parceiro de muitos veículos, tem nos ajudado na BDO nesse negócio. Tem o apoio do Google também, que disponibiliza depois via YouTube, tá? E tem o apoio da Subway, que tem ajudado aí nas transmissões. Então, muito obrigado por participarem e estejam presentes aqui na próxima terça-feira, 9 de maio, às 15 horas. Obrigado, Dalton. Obrigado eu e, bom, a gente se vê no Congresso, né? Eu sempre falo que quem não for ao Congresso vai se arrepender pela vida toda por não ter ido. E quem for, a vida inteira vai ter muito orgulho de dizer, eu estive lá.